Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, Edmilson Júnior, novo jogador do Mengão. Avançam as negociações por Wendel, o adeus de William Arão. E Hugo, aqui em Portugal, roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Vamos lá, galera! Muita coisa nesse vídeo da manhã para a gente poder conversar aqui, para a gente poder trocar uma ideia. Né? Flamengo aí muda a chave, Libertadores. Né? O Flamengo ainda vivendo aí sobre as vibrações do 7-1 sobre o Tolima e a bela classificação do Flamengo. Ontem, né, para a gente terminar de falar da Libertadores, o último classificado se classificou. O Estudiantes, dentro da sua casa, conseguiu meter 3-0 no Fortaleza, eliminou, né, o brasileiro, ou seja, temos agora as quartas de finais. Atlético Paranaense e Estudiantes, né? Segundo jogo na Argentina, talvez o Estudiantes passe aí. Atlético Mineiro e Palmeiras de um lado. Ou seja, as semifinais entre esses quatro clubes. E na parte de baixo, no outro lado, no nosso lado, Flamengo e Corinthians, e Vélez e Tajeres. Lembrando, engraçado, o Tajeres vai fazer o segundo jogo em casa. Ou seja, a campanha do Vélez não foi lá essas coisas, não. O Tajeres decide em casa. Então, assim, se passarem os que decidirem em casa, uma semifinal será Palmeiras e Estudiantes e a outra semifinal será Flamengo e Tajeres. Está com uma carinha aí de repetição de final, né, do ano passado. Seria lindo uma repetição, né, de Flamengo e Palmeiras na final da Libertadores. Mais uma vez, são os dois maiores clubes do Brasil e da América do Sul, pelo menos os mais ricos eles são. Então, quem sabe aí a gente não vive uma reedição da final de 2021. Espero agora que com um final muito diferente, que o Flamengo agora consiga conquistar a glória eterna. Né? Eu já estou vendo minhas passagens para Guayaquil. E você já está vendo as suas passagens para Guayaquil? Fique ligado aí. Mas, enfim, vira o disco que agora é Brasileirão. O Brasileirão, já disse várias vezes para vocês, infelizmente, em função da continuidade da manutenção dos piores técnicos que já passou na história do Flamengo, que é o Paulo Souza, a gente está ainda a 8 pontos do Palmeiras. Difícil essa conquista, né? Flamengo e a sua diretoria jogou fora aí a possibilidade de conquistar mais um brasileiro. 8 pontos, né? Sendo que o confronto direto no Maracanã já aconteceu, né? E foi 0-0, o Flamengo não conseguiu ganhar do Palmeiras. Teve gente, né? Os românticos acabaram comemorando aquele empate. Aquele empate talvez tenha tirado nossas chances de título. O Flamengo tem um jogo dificílimo na Arena Neoquímica contra o Corinthians, né? E eu acho que tem uma particularidade: o Flamengo deve ir com o time reserva, né? E o Corinthians talvez com seu time titular. Por quê? Porque tem Copa do Brasil na quarta-feira. O Flamengo precisa correr atrás de uma classificação contra o Atlético Mineiro. O Corinthians está virtualmente classificado, deu de 4-0 no Santos, então eu acredito que o Corinthians poupe no jogo contra o Santos na quarta-feira e jogue completo contra o Flamengo. Né? O jogo aí, né, um grande clássico do futebol brasileiro. O Corinthians tem 26 pontos, o Flamengo 21. A gente tem que se aproximar ali. Né? O sexto colocado é o Fluminense com 24, 3 pontos. Então, o Flamengo, assim, derrotas para o Flamengo ou resultados diferentes da vitória ainda o afastam da possibilidade de estar aí brigando por uma vaga da Libertadores. Vale a pena a gente lembrar, pessoal, vaga da Libertadores não é garantia. O Flamengo tem se acostumado a estar em todas as Libertadores, mas assim, precisa conquistar esse direito dentro do campo.
né? Ou ganhando o título da Libertadores, ou ganhando o título da Copa do Brasil, ou ainda ganhando a classificação aí no Campeonato Brasileiro. Então, todo cuidado é pouco, né? Vai ser um jogão, aliás, um domingo, com jogões, Corinthians e Flamengo, Atlético Mineiro e São Paulo, né? São jogos aí que a gente tem que ficar de olho, né? Quem sabe ainda a gente fala que está difícil, mas Fortaleza e Palmeiras, também no domingo, às 6 horas da tarde, o último colocado contra o primeiro, né? Mas no Campeonato Brasileiro tudo pode acontecer, né? Mas vocês estão aqui mesmo querendo saber do mercado da bola, né, galera? Mercado da bola, né? Ainda mais depois da entrevista ontem do Marcos Braz. Eu já disse no vídeo anterior, quase tudo ali que o Marcos Braz disse, eu já tinha trazido anteriormente para vocês, disse até que em relação ao Vidal, o probleminha, né, a questão que ele tem que acertar na Itália, o Marcos Braz não disse, mas é a questão do encerramento do contrato dele com a Inter de Milão, né? A Inter não está querendo pagar os 4 milhões de euros devido, o Vidal vai tentar negociar ali para pegar os 4 milhões de euros. Teoricamente, segundo o Marcos Braz, não vai impedir a possibilidade aí do Arturo Vidal vestir a camisa do Flamengo, né? Mas, amigos, né? O Benfica, aqui em Portugal, esteve muito próximo de contratar uma das grandes joias da base do Flamengo. Benfica, saiu aqui no jogo hoje, Benfica não vai avançar para a contratação de Renier. Perceba as razões. Perceba, o verbo perceber aqui a gente usa aqui em Portugal como entender, né? Compreender também. Então, eu vou dizer para vocês aqui, né? Renier deixou de estar na lista de alvos para o Benfica para reforço da posição 10. O jogo apurou que, nessa fase, o jogador de 20 anos do Real Madrid, que esteve 2 épocas cedido ao Dortmund, não é visto como hipótese. Até o momento, nenhuma oferta formal foi feita pelas Águias aos merengues, que contrataram o médio ofensivo em 2019 por 30 milhões de euros ao Flamengo. Listado como alvo, o Benfica recolheu informações sobre as perspectivas do jogador que, como noticiamos, deu sim a cedência às Águias. E também tentou aperceber-se sobre as expectativas do Real Madrid. Porém, o emblema de Madrid não manifestou abertura para uma cedência com divisão de salários e inclusão de uma opção de compra acessível. Nesse sentido, as Águias não vão continuar ao interesse, embora mantenham em vista um cenário de reforço da posição, tendo vários nomes em carteira. Porém, até estes poderão ser riscados, pois Roger Smith tem apreciado a resposta dada por João Mário nessa posição, podendo o investimento ser canalizado para outras posições e alvos. Ou seja, pessoal, muita gente dava aqui como certo a vinda do Renier para o Benfica. Renier, só que o Benfica queria ter uma opção de compra. Queria poder ali, se o Renier fosse bem, poder comprar em definitivo o jogador. O que acontece? Né? O Real Madrid não quer ceder em definitivo o jogador. Então, este foi o entrave aí que impediu a vinda de mais um jogador oriundo das categorias de base do Flamengo aqui para Portugal, né? Então, para minha tristeza, não poderei ver o Renier jogando ao vivo aqui, acompanhando o crescimento da nossa joia da base. O Real Madrid foi intransigente aí, não vai, poderia até emprestar, mas não deixaria um valor estipulado ali para venda, porque o Real Madrid não quer se desfazer do nosso jogador. Porém, meus amigos, não é só o Renier não é a única joia da base que interessa a clubes portugueses. Não é isso, não. No jogo também. No jogo também. Né? Boa Vista tenta o empréstimo, mas o Flamengo não cede. O clube brasileiro prefere transferência do guarda-redes Hugo Souza a título definitivo. O Boa Vista tentou o empréstimo do guarda-redes Hugo Souza, de 23 anos. Mas as mais recentes informações dão conta do chumbo do Flamengo à proposta achadrezada. Né? O Boa Vista tem aquela camisa xadrez. O clube terá preferido apostar numa transferência a título definitivo com o respectivo encaixe financeiro. A SAD do Bessa acenou com o contrato de cedência e opção de compra do passe.
Do outro lado do Atlântico, garantem que Hugo Souza foi um pedido do treinador Petit e que o Flamengo até agradava a ideia de ver valorizar-se na Europa. Tal implicaria jogar com regularidade. Mas isso depende do trabalho de campo e passa pela discussão do lugar com Bracali, 41 anos, em grande forma. Por agora, o negócio esfriou. Ou seja, galera, vocês estão pensando que o Hugo não tem mercado? Não, o Boa Vista aqui de Portugal, né, fez aí, está tentando a contratação do Hugo, também travou na mesma coisa aí que do Renier. Né? O Flamengo só quer vender em definitivo e o Boa Vista quer ele por empréstimo. Né? E eu queria saber de você, amigão, você que está aí, você gostaria de ceder o Hugo ao Boa Vista de Portugal? Escreva aqui nos comentários. Eu sempre digo para vocês, a participação de vocês é muito importante aqui nos meus vídeos. Aliás, aproveitando isso, vamos subir esse like, galera. Vamos subir esse like. Senta o dedo no like. Senta o dedo no like. É muito importante aí o seu like. Né? Hugo, com a possibilidade de vir para o Boa Vista de Portugal, meus amigos, todo mundo já sabe, o Marcos Braz confirmou, aliás, aqui no canal Flamenguista em Portugal, eu acho que eu fui o primeiro a falar do interesse do Fenerbahçe e o William Arão, eu venho explicando isso diariamente para vocês, e aí os jornais turcos dizem que Fenerbahçe está perto do fim da transferência de William Arão. O Fenerbahçe está muito perto do final feliz em sua longa busca pelo meio-campista. Concordando com o Arão, os azuis e amarelos ofereceram ao Flamengo 3 milhões de euros. A seleção brasileira abriu a porta a partir dos 5 milhões de euros. Mas as partes estão próximas de um acordo por 4 milhões de euros com bônus. Jorge Jesus queria reforços no meio-campo, como o avançado. A administração vem trabalhando duro para se transferir para a região há muito tempo. Salih Salihbelem atuou por mais de 10 jogadores de futebol e obteve informações. Finalmente decidiu, o William Arão. Jorge Jesus conversou com seu ex-jogador e disse que o queria muito. O meio-campista de 29 anos apresentou seu pedido para deixar o Flamengo. Quando os rubro-negros que transferiram Arturo Vidal deram luz verde para esse pedido, o Fenerbahçe agiu imediatamente. Os Yellow Navy Blue sentaram-se na mesa com uma oferta de 3 milhões de euros. O primeiro pedido do Flamengo foi de 5 milhões de euros. No entanto, diferente de Gabigol, o Flamengo não agiu de forma rígida, mas abriu negociações dessa vez. Notou-se que as partes se aproximaram em pouco tempo de um acordo. Sabe-se que o Fenerbahçe está muito perto de concluir a transferência de William Arão por uma taxa de transferência de 4 milhões de euros, incluindo bônus. Meta para jogar 20 de julho. A data crítica para a administração de 14 de julho. Até esse dia, quando os convocados serão notificados à UEFA, prosseguem os estudos intensivos para a oficialização da transferência. À medida que a temporada continua no Brasil, o craque do futebol chegará a Istambul pronto. Se ele se juntar à equipe nessa semana, poderá ficar em 11º lugar na briga da luta do dia 20 de junho. Se o progresso de transferência for prolongado, podemos assistir a revanche de Arão no dia 20... A revanche não, a estreia do Arão no dia 27. Ou seja, os caras já estão dizendo aqui que o Flamengo era 3 milhões, né? O Flamengo pediu 5, vai fechar em 4, incluindo bônus, né? E que eles querem que o Arão estreie no dia 20 de julho. Pode acontecer o seguinte, Cebolinha e Vidal estreando no Brasil no dia 20 de julho e Arão estreando no Fenerbahçe também no dia 20 de julho. Eu queria saber de você, meu amigo, eu queria saber de você. Você gostaria de ver o William Arão saindo do Flamengo? Coloque aqui nos comentários, o seu comentário é muito importante. Parece que o Flamengo está esperando o fechamento de mais alguns jogadores para poder ceder o William Arão. E o Flamengo está certo nisso. E aí, meus amigos, o que acontece? Marcos Braz ontem confirmou que o Flamengo negocia por o Wendel e por o Wallace. O Wendel do Zenit e o Wallace da Udinese.
E aí parece que as negociações com o Wendel estão avançando. Empresários de Wendel fazem contraproposta ao Flamengo e Braz analisa. O Flamengo segue ativo no mercado de volantes, mesmo depois de fechar com Arturo Vidal. Marcos Braz, vice-presidente do Fla, Bruno Spindel, diretor executivo, ainda estão em busca de mais um ou dois jogadores para a posição. O Wendel, do Zenit da Rússia, é o atleta que a diretoria do Mengão está mais engajada para concretizar a transação. Na última quinta-feira, dia 7, inclusive, o mais querido recebeu uma contraproposta dos empresários do brasileiro. Bruno Spindel, quem conversa com o empresário do Wendel, o Fran Sérgio Ferreira. Depois de uma primeira proposta do Flamengo, o staff do jogador autorizou o mais querido a avançar em direção ao Zenit para abrir oficialmente as tratativas. No entanto, o clube russo fez algumas exigências que automaticamente mudou tempos da negociação. Visto isso, a equipe de agentes do volante brasileiro fez uma contraproposta ao Flamengo, que analisará e dará a sua resposta. Na apresentação de Everton Cebolinha, inclusive, o assunto da negociação de Wendel veio à tona. Ao ser questionado sobre o interesse do Flamengo em outro volante, além de Vidal, Marcos Braz foi direto em revelar que tem interesse em Wendel também, em Wallace da Udinese. A janela ainda não abriu. A gente tem limites em relação a falar de determinados jogadores. Os dois atletas que interessam ao Flamengo são negociações totalmente diferentes. Posicionamentos que entendemos que têm que ter a sua diferença. Temos interesse nos dois atletas, sim, né? O mais querido, caso consiga contratar o Wendel Wallace, Dorival Júnior terá 7 opções para a posição de volante. João Gomes, Thiago Maia, William Arão com proposta de Fenerbahçe, Diego Ribas e Arturo Vidal. Sem contar que o treinador tem gostado do garoto Vitor Hugo, que também pode exercer a posição, né? Vindo o Wendel e o Wallace aí, meus amigos, junto com o Vidal, eu acho que aí passa a régua, vende o William Arão e continua aí a sua busca por novos reforços. Eu queria saber de você. Você prefere manter o Arão e não trazer o Wendel, ou você prefere trazer o Wendel e liberar o William Arão? Coloque aqui nos comentários, como eu digo sempre, é muito importante a sua participação. Vamos subir esse like. Eu vou dar a minha opinião. Acho que o William Arão é um jogador já histórico no Flamengo, porém, eu acho que toda relação um dia acaba. Eu gostaria, sim, de ver a saída do Arão, principalmente para a vinda do Wendel, né? O Wendel é um jogador que o Flamengo namora há muito tempo. Vale a pena lembrar que quando o Jorge Jesus chegou no Flamengo, fez a indicação do Wendel, né? O Sport, na época, não quis cedê-lo, né? E o Flamengo foi atrás do Gerson e contratou o Gerson, né? Lembrando, o Jorge Jesus pediu o Wendel, apesar de vários problemas que o Jorge Jesus teve com o Wendel na passagem dele pelo Sport, né? O Jorge Jesus, na chegada do Wendel ao Sporting, tinha dito, né? Olha, jogar no Fluminense é uma coisa, quero ver jogar no Sport. Deu uma confusão danada com o empresário. Enfim, outras tretas aí houve entre Jorge Jesus e o Wendel, e o Wendel saiu do Sporting por xingar o treinador. Não era o Jorge Jesus, mas teve uma passagem complicada. Mesmo assim, eu acho que é um jogador que pode acrescentar muito ao Flamengo. Vamos ver se o Zenit vai poder liberá-lo, né? Esta é a minha opinião. Mas, galera, o Flamengo também quer se reforçar no ataque, né? Não é só na defesa. A gente sabe, o Luiz Henrique furou, e aí surgiu um novo nome de um atacante, para mim desconhecido também, que pode vestir a camisa rubro-negra. Conheça Edmilson Júnior, atacante especulado no Flamengo, né? O Flamengo já trouxe Everton Cebolinha e Arturo Vidal, mas não deve parar por aí. Marcos Braz já disse que a janela só está começando e confirmou novos reforços no Mengão. Um deles pode ser Edmilson Júnior, do Al-Duhail, do Catar. Além dos nomes como Wendel Wallace, que também estão em pauta. Até mesmo o chileno Alexis Sanches foi ventilado no rubro-negro. Aliás, pessoal, o Alexis Sanches, lá na entrevista do Marcos Braz, como ele gaguejou, eu acho que o Flamengo deve estar fazendo algumas tratativas por esse jogador, apesar dos jornais de Milão dizerem que o Alexis Sanches não quer sair da Europa.
mas Edmilson Júnior seria uma opção ao atacante Luiz Henrique. O mais querido não entrou em um acordo com o Olympique de Marseille. Por isso, busca outro atacante, e pode ser Edmilson. Isso segundo o jornalista belga Sacha Tavolieri, que diz que o Mengão está conversando com os catares. Afinal, quem é Edmilson Júnior? O jogador tem dupla nacionalidade, assim como o Andras, é belga-brasileiro. Mas ele não é tão conhecido no Brasil. Seus tempos de categoria de base aconteceram no Standard de Liège, da Bélgica, em 2012. Se profissionalizou e foi para o Sampdoria, do mesmo país, mas voltou para o Standard Liège em 2016. Aos 25 anos, defende o Al Duhail do Catar, clube que está desde 2018, quando deixou o time belga. Segundo o Transfer Marketing, o atleta custa cerca de 5 milhões de euros, pouco mais de 27 milhões de reais. Em toda a carreira, o atleta soma 77 gols em 302 jogos. Na temporada atual, o atleta está voando. São 15 gols e 19 assistências em 29 jogos, ou seja, 34 participações diretas em gols do seu time. Edmilson vem cavando vaga no Flamengo. Não é só Arturo Vidal, o chileno se derreteu pelo rubro-negro em declarações. Edmilson Júnior também já apareceu com o manto sagrado. Aconteceu no último sábado, 18, o atleta aparece em um vídeo de um colega com a camisa do Flamengo. A camisa é a principal da atual temporada. Além disso, nas costas havia o nome e o número 10. No Catar, o atleta também veste o número 10. Meus amigos, vamos lá, né? Edmilson Júnior. Edmilson Júnior, né? Jogador totalmente desconhecido, né? Tudo bem, Luiz Henrique também não era tão conhecido, mas tinha passagem no Botafogo, né? Vou dizer a vocês, acho que é uma enorme cavada do jogador. E, de novo, se é para o Flamengo contratar jogador desconhecido, com jogador sem muita rodagem, dá uma chance para o Peterson, né? Da base. Os jogadores da base têm entrado tão bem. Eu vou dizer, para contratar um jogador assim, muito obscuro em termos de negociação, eu sou contra. Mas eu queria saber de você, você que gosta de reforços no Flamengo, você gostaria do Edmilson Júnior vestindo a camisa do Flamengo? Escreva aqui nos comentários, a participação de vocês é sempre muito importante aqui nos meus vídeos. Estou com uma camisa aqui, pessoal, uma camisa comemorativa 81, eu tenho a branca e a preta delas, né? Assinatura do Zicão aqui, uma camisa ali de treino do Flamengo da temporada passada. Se você é apaixonado por produtos oficiais do Flamengo, como eu sou, eu vou dar uma dica muito especial para que você possa aí adquirir os produtos com muito desconto. Dá uma olhada aí. Então vamos lá, galera. Loja aqui, Espaço Rubro Negro, loja oficial do Flamengo. Vamos procurar aqui, ó, linha treino, manto 2. Vamos lá no manto 2 do Flamengo, né? Aqui, manto lindíssimo. Vamos lá, ó, 2G. Vamos comprar 2G. Comprar 2G é o meu. Aí tá aqui, ó. Vocês estão vendo aqui no cantinho, ó, R$ 299,99. Né? Aí, primeiro, primeira compra que vocês fazem no site do Espaço Rubro Negro, manda aqui, ó. Primeira compra. Ok? Já vai dar 10% de desconto, já vai ter R$30 fora. Ah, mas ainda tá caro? Aí vai código do vendedor. Você vai botar Fla em Portugal, que é o código do vendedor aqui do Flamenguista em Portugal. Vamos lá. Ou seja, galera, você do R$ 299,99, você economiza R$ 43,50. Ou seja, quase R$50 para ter o manto sagrado novo. Então, o que você está esperando? Entra no Espaço Rubro Negro, usa aí cupom de desconto, primeira compra, como eu estou mostrando aqui, ó, código do vendedor flamenguista em Portugal, e você vai ter aí a possibilidade de ter o manto sagrado rubro-negro. Eu, infelizmente, ainda não tenho, mas em breve eu vou comprar. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Se inscreva no canal, Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.